Olá, começa agora o Segue o Curso. Por aqui a gente traz para você um diálogo entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho. Tudo isso com a presença de professores dos diversos cursos oferecidos aqui pela UFMA, de estudantes e também de profissionais renomados. Então vem com a gente que o Segue o Curso já está no ar. E na edição de hoje vamos falar do curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros. E para isso nós convidamos o professor Rosenberg Estrela Santos, que coordena o curso, a Elisandra Cantanhede, que é professora, e a Nana Chara Carneiro, que é universitária. Sejam todos muito bem-vindos à TV UFMA. Bom, eu queria começar chamando uma breve reportagem sobre esse curso. Vamos conferir. O curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros da Universidade Federal do Maranhão foi criado no ano de 2015, com o objetivo de formar profissionais para a docência nos anos finais do ensino fundamental, na área das ciências humanas, no ensino médio na área de história e para atuação nas secretarias municipais e estaduais de educação. O curso é uma iniciativa pioneira implementada pela UFMA, que propõe a compreensão das particularidades das relações étnico-raciais no Brasil e uma reflexão sobre a representação da população negra nos materiais didáticos. Atualmente, a estrutura curricular do curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros tem duração média de 8 a 12 semestres. São ofertadas 40 vagas por meio do SISU anualmente. Bom, vamos lá. O curso de estudos africanos e afro-brasileiros é uma iniciativa pioneira aqui da UFMA, né? E por isso eu queria começar, professor, perguntando para o senhor como é que foi pensada a implantação desse curso. Bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Agradecer o convite para a nossa licenciatura, a gente chama de Liesafro, né? Um nome carinhoso que a gente dá para a licenciatura. E a gente pensou, né, um conjunto de professores, né, desde a idealização da professora Kátia Regis, o professor Marcelo Pagliosa, né, e aí que convidaram outros professores, como foi o meu caso, o professor Carlão, né, e outros professores e professoras para fazerem parte da concepção do curso. E a nossa ideia em 2015 era desenvolver um curso que a gente pudesse implantar e implementar o que diz a Lei 10.639, né, que é uma lei de 2003, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação do Brasil. E a gente achou que a gente partiu da premissa assim, que a gente tem uma educação e uma universidade que a maior parte, ou tudo, tem um currículo eurocêntrico, né? A gente parte da premissa de que a nossa educação ela é eurocêntrica. Então a gente necessitava que houvesse um curso em universidades brasileiras que pudesse trabalhar a história e cultura africana e afro-brasileira para a gente formar profissionais licenciados para trabalhar na educação básica e para implementar a Lei 10.639. Essa foi a premissa, ou seja, criar um corpo de profissionais no Brasil para que pudessem fazer valer uma lei que, de 2003, foi uma lei fundamental, pressão do movimento negro, pressão de intelectuais, de progressistas, e que é fundamental para a nossa educação. O senhor falou de uma lei que foi implantada em 2003 e só em 2015 é que veio esse início do curso. Teve muita resistência? Pois é, sempre há, né? Sim. Na verdade, a gente fala muito do currículo eurocêntrico na educação brasileira, fala dessa perspectiva colonizadora e colonial que ainda vive a educação e as universidades. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com questões raciais, ou questões de gênero, ou questões que lidam com a inclusão ou com a diversidade, sempre dizem, né, não, mas todos nós somos brasileiros, todos nós somos mestiços, né? Vocês, na verdade, estão querendo vocês estão querendo dividir a nação brasileira. E, na verdade, a gente vive um país
e isso tem se comprovado nos números, é um país extremamente racista e que afeta sobremaneira os estudantes negros e negras das escolas, desde baixa autoestima, desde evasão escolar, desde violência. Por isso a necessidade de trabalhar com essa temática. Mas fazer isso há sempre uma resistência. Há uma resistência por conta do desconhecimento da temática, porque ao longo da nossa história educacional nós não tivemos esse conteúdo, essas temáticas, esse currículo. Há uma resistência porque existem muitos profissionais e muitos profissionais que acham que é secundário, que há coisas mais importantes na educação do que trabalhar com a diversidade, com a inclusão, com as relações étnico-raciais, né? E sempre há também o problema da formação, né? Há sempre o problema do financiamento de programas e projetos voltados para a educação, para as relações étnico-raciais. Aqui, é bom que se diga, aqui na UFMA, a gente teve o apoio da reitoria, né? A gente teve o apoio do MEC, à época, em 2015, e isso favoreceu muito. Mas, assim, uma vez ou outra a gente via alguns professores torcendo o nariz, nas reuniões, assim, de conselho, alguns torcendo o nariz. Teve muito apoio aqui na UFMA, né, e no Maranhão, mas a gente ainda teve que enfrentar muitas barreiras, assim como é a lei. Até hoje tem gente que diz que a lei 10.639 não foi implementada. Diz assim, foi uma lei que tem a letra morta. Na verdade, não é. A lei, ela vem sendo implementada, mas vem sendo implementada com muitos limites, com muitas dificuldades. Por quê? Porque há muita indiferença, há muita resistência ainda na educação para trabalhar com essas temáticas. É uma luta, né, bem árdua. A gente inclusive está recebendo aqui a Elisandra, que é uma mulher negra, né, que passou pelo curso. O que foi que lhe motivou a fazer esse curso? Então, eu costumo dizer, fui da primeira turma em 2015, né? Aí, como a gente costuma dizer, foi dessa turma pioneira aí. Sim. E, então, o que me motivou, na verdade, foi motivação pessoal mesmo, né? Até então, não sabia do curso que era uma graduação. Eu costumo sempre repetir essa mesma fala, né? De que não percebia não sabia que era uma graduação ao observar o outdoor aqui passando na universidade, mas já me encantei porque sentia a necessidade de estudar algo que era diferente, né? Então, quando eu vi estudos africanos e afro-brasileiros, me identifiquei logo com a questão, né? Dizendo assim, vai falar sobre mim, né? Pode ser algo sobre mim. Então, isso já me inquietava, porque eu não conseguia me identificar com outros cursos dentro da universidade. Até tentei ir para a pedagogia, mas aí o curso de estudos africanos me acolheu e me recebeu. Então, isso foi uma das grandes motivações, por ser uma temática que falava sobre mim. Se encontrou, né, no curso? Me encontrei no curso, com certeza. Nós também recebemos aqui a Ana Nachara, que está cursando, né, está na universidade. Me diz uma coisa, você está em qual período? Quinto. No quinto período. O que já mudou na sua mente desde quando você entrou no curso até agora? Muita coisa. O curso entrou na minha vida em um processo que eu estava me firmando a minha identidade enquanto mulher negra. Apesar de hoje ter 34 anos e quando eu entrei no curso estava aí com 31 para 32 anos, mas viver em uma sociedade racista faz com que muitos de nós negros demorar a se ver e a se perceber enquanto indivíduo negro, né? Então eu não tive uma educação racializada. E nesse momento que eu estava da minha vida, eu encontrei o curso e a partir de lá para cá, né, nós já se passaram quase 3 anos e muitas percepções sobre a minha importância enquanto mulher e enquanto mulher negra, né, saber da força que nós temos enquanto movimento, mas enquanto indivíduos também. E isso é muito trabalhado no curso, muito trabalhado em toda a nossa intelectualidade, e uma das coisas principais é me perceber enquanto uma intelectual em formação, porque essa palavra intelectualidade, ainda hoje, ela é muito empregada de uma forma elitista e embranquecida, né? Então, você não vê
jovens negros dizendo, estou fazendo uma licenciatura ou um curso superior trabalhando a minha intelectualidade. Então, entender que eu estou sim trabalhando a minha intelectualidade, potencializando as minhas habilidades e competências para que eu seja uma futura docente e pesquisadora é o que mais mudou na minha vida até então. Professor, e é gratificante, né, ver esse depoimento de fato, que o aluno ele se empodera de fato do curso, e essa que é a mensagem do curso, né, que de fato o homem negro, a mulher negra, ele se coloque, né, nesse lugar, nessa posição de destaque, né. O curso ele tem duração de quantos anos, quantas grades, explica pra gente a grade curricular, como é que funciona? Bom, primeiro é isso mesmo. A universidade não foi criada para a população negra, para a classe trabalhadora de forma geral, né, assim, historicamente. Então, a classe trabalhadora e a população negra, assim como indígenas, quilombolas, entraram na universidade com muita luta, muita conquista e tem transformado este espaço, né, que outrora era um espaço vedado para a gente tem transformado este espaço num espaço de formação, como a Nana fala, no espaço de formação intelectual, no espaço de formação profissional. E aí, nesse sentido, a gente cria uma licenciatura, noturno, né? É uma licenciatura para trabalhadores e para trabalhadoras, uma licenciatura que dura 4 anos. A gente tem 8 períodos, né? No período noturno, começa às 6h30, termina, né, às 10 horas, que é o horário noturno aqui da universidade. E a gente, nesse período, desde 2015, a gente tem buscado oferecer, nós nunca deixamos, a gente sempre diz, nós nunca deixamos de oferecer nenhuma disciplina. Não teve nenhum período nosso que alguma disciplina foi deixada de oferecer e algum aluno nosso se atrasou porque alguma disciplina não foi oferecida. A gente se esforça sempre, a gente tem muitos colaboradores de outros cursos, isso é muito bacana, né, que tu estava perguntando da questão da resistência, etc. Mas a gente tem muita solidariedade também. Então, a gente teve até Libras, que às vezes é muito difícil conseguir, a gente todo ano tem Libras, todo ano a gente consegue trabalhar. Então, é isso. É um curso noturno de 8 períodos, né? E, portanto, 4 anos. Ou seja, não é uma pós-graduação, é uma graduação, uma licenciatura, né? uma graduação regular, que entra pelo Enem, SISU, tudinho. Tudo certo, Lisandra. Não, era só para... Porque o Verck não falou que a gente não fala grade, a gente fala matriz curricular, né? Porque isso é importante também. Ver essa questão da ideia de grade, né, para mudar essa nomenclatura, que acho que é super interessante, super válido, a gente falar mesmo, porque essa ideia de grade para nós, enquanto negros e negras, ela é uma ideia, nos é muito caro, né, então eu acho que é importante também a gente falar que o curso em si, né, ele tem essas pequenas percepções, né, que faz toda a diferença dentro do curso, que é uma licenciatura e voltada para que a gente possa trabalhar essas questões negras. E também dizer que o curso não é só para os negros, é para os não negros também. Então, aquelas pessoas porque o curso não necessariamente é só os negros que precisam aprender sobre a população negra, né? Então, todos os não negros também estão... então, as portas da LIESAF sempre são abertas para todos. Professores e professoras que no ensino médio, por exemplo, darão aula de História, no ensino fundamental darão aula de História, Sociologia, Filosofia e Geografia, que é uma disciplina interdisciplinar. Então, é uma licenciatura que abre o campo assim, das ciências humanas para qualquer um, né? Como a Elis fala, não é só para negros, né? Para qualquer um que queira se formar em professor e professora, trabalhar na área das ciências humanas, né? E você vê, né, Nachara, que inclusive são termos que a gente usa no dia a dia, né, que abre, né, muda a nossa mente, né? Como é que foi para você, logo no primeiro período, quando você chegou, qual foi assim, o ponto que mudou mesmo assim, virou a chave que você viu que de fato você fez a escolha certa do curso? Bom, estudar a partir de uma perspectiva não eurocentrada nos coloca em xeque toda a nossa formação. E a gente vê muitas lacunas nessa formação, muitas mentiras ocidentais nos currículos escolares ainda hoje. Então, eu acredito que o meu maior desafio no primeiro período foi justamente adentrar nessa perspectiva de entender a importância do negro africano no cenário mundial, histórico, político, sociológico, filosófico e
nós também, enquanto afrodescendentes, né, de perceber que nós não estamos marginalizados, nós estamos marginalizados no sentido de estar à margem daquilo que a historiografia clássica nos coloca, né? E no curso a gente percebe a nossa centralidade em relação às relações, às dinâmicas mundiais. Então, eu acredito que o que mais me atentou, né, que foi mais difícil no começo, foi entender essa dinâmica, mas também foi o que, de fato, foi gratificante e perceber a nossa importância do passado e a nossa importância no presente, para que muita coisa que aconteceu no passado, né, daquilo que muitos dos nossos ancestrais gostariam de viver, nós hoje estamos tendo a possibilidade e não deixá-los morrer, né, nos arquivos, não deixá-los morrer através de uma historiografia que suscita apenas a participação branca e coloca o negro numa figura estereotipada, faz com que eu, enquanto discente, né, enquanto aluna, fique muito animada para continuar aprendendo mais sobre a minha história através do povo negro. Perfeito. Você viu aí que está bem legal, né, nosso bate-papo, mas agora a gente tem que fazer uma pausa. A gente vai para o intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta com o Segue o Curso e aqui para falarmos sobre o curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Nós recebemos Rosenverk Estrela Santos, que coordena o curso, a Elisandra Cantanhede, que é professora, e a Nana Chara Carneiro, que é universitária. Bom, nesse bloco agora a gente vai falar, inclusive, de um tema que é muito importante, que é aquela pergunta que todo mundo faz, né? Me formei e agora? Professor, eu tenho certeza que muita gente, né, quando vai chegando na conclusão do curso, fica naquela dúvida, né? É muito falado durante o curso, mas ainda assim fica naquela dúvida de qual caminho seguir. Nesse curso, quais são os caminhos que a pessoa formada pode seguir? Muito bacana essa pergunta. Inclusive, a Nana estava falando agora da formação enquanto docente pesquisadora, e a gente incentiva muito isso lá no nosso curso. Que no nosso curso a gente tem muitos grupos de estudo e pesquisa e tem muitos projetos também de pesquisa, de intervenção, de extensão. Então a gente é uma licenciatura, né? Então quando você sai graduado, formado, recebe o diploma, você já pode evidentemente começar a trabalhar na educação básica, né? Vou voltar a repetir, história no ensino médio. E no ensino fundamental você pode trabalhar com história, sociologia, geografia e filosofia. Por quê? Porque nós somos um curso interdisciplinar. Então nós temos professores da história, que é a maioria, mas nós temos professores do campus de letras e produção textual, nós temos no campo da geografia, da filosofia, da sociologia, de fundamentos da educação. Então os alunos saem para dar aula na educação básica, para serem professores, mas não só isso. Então, nós temos hoje alunos, a Elis mesmo já é mestre, né, em História, já fez mestrado em História aqui na universidade, coordena um setor de cultura do município, né, do município. Então, assim, ela é professora, mas está numa atividade que tem a ver com a formação do curso, né, coordenando. Ela até pode falar, né? É isso, depois. Então, conta pra gente aí, né? Mas antes de contar, assim, além disso, evidentemente, os alunos podem enveredar pelo campo da pesquisa, fazer mestrado, doutorado, porque, como a Nana diz, a nossa história, ela ficou durante muito tempo nos arquivos. A gente precisa recuperar a nossa história. E quando eu falo nossa história, não é só da população negra, da população indígena, dos quilombolas, da classe trabalhadora de forma geral. Ou seja, nós construirmos uma história do Brasil que não foi construída. A gente precisa construir essa história. E não só construir essa história, a gente precisa ensinar essa história. E a gente precisa levar essa história para a educação básica, mas também levar para museus, para as secretarias de educação, sabe, para projetos de toda a ordem. Então, quando os nossos alunos saem da graduação, eles têm um campo vastíssimo. Nós temos alunos que trabalham em secretarias, nós temos alunos que trabalham em museus, nós temos alunos que já são concursados na educação básica, nós temos alunos que estão fazendo mestrado, outros que já vão para o doutorado. Então, assim, campo é muito gigantesco. Amplo, né? Elisandra, inclusive, já é formada, né? Conta pra gente hoje em que área você atua e de que forma esse curso hoje colaborou e colabora na sua carreira. Então,
Eu falo que eu enveredei total pela história, tanto é que terminei, como o Verck falou, eu concluí o meu mestrado agora recente, né, em História, agora pela Universidade Federal também. Mas atualmente eu atuo no setor de patrimônio histórico pelo município, né, de São Luís. Né, então eu meio que enveredei mais para o lado da pesquisa atualmente do que para a docência, porque eu trabalho com essa questão de pesquisa dentro dessa perspectiva de patrimônio material. Né? Então aí vem pensar ali, por exemplo, o patrimônio material, que é o tambor de crioula, o Bumba Meu Boi, a capoeira. Então, são manifestações genuinamente afro-brasileiras, né? Então, tem tudo a ver com o curso. Então, por essa perspectiva também, me apaixonei também por isso. Mas eu também não perdi o laço também, vamos dizer assim, do lado docente, porque eu continuo atuando também dentro de pesquisa, trabalho, continuo... Não apartei da Lies Afro também, porque eu sou do núcleo de pesquisa dentro do grupo de pesquisa dentro da universidade ainda, que é o núcleo de direitos humanos, né, que a gente ainda está ali trabalhando aí essa perspectiva dos direitos humanos em várias vertentes, né, que a gente trabalha, não só para o lado da educação, mas quando eu estava no curso, eu trabalhava muito na perspectiva de políticas públicas para a saúde da população negra, que foi uma das minhas motivações por entrar no curso, por várias inquietações, né, em relação à saúde da população negra, o acesso, a falta de acesso, vamos dizer assim, né, em relação à questão da população negra, o modo de tratar, até o modo de bem viver dessa população negra. Então, isso foi uma das motivações também que me levaram também para esse campo vamos dizer assim, acadêmico, né, então a Lies Afro é isso também. Esse meu processo formativo é uma coisa que até então eu não pensava, antes de 2015 eu não pensava, vou fazer uma graduação e depois posterior um mestrado, e agora já até vislumbro um possível doutorado. Amém. E Elis fez parte da equipe, por exemplo, que ajudou aqui na construção do Memorial da Diáspora, que é a Praça ali das Mercês, né? Também na construção do protocolo lá do Quilombo Liberdade, né? Do mapeamento das atividades do INRC, do Quilombo Liberdade. História, né? Ela só tá tímida, né? Mas né, um pouco do campo profissional dos nossos alunos, nossas alunas depois. E é incrível que a gente fala do curso e vai expandindo a nossa mente, né? Cada vez que a gente conversa mais sobre esse curso, a gente vai tendo outras possibilidades, outros pensamentos. Na Nayara, você está no 5º período, daqui a pouquinho está formada. Você já sabe qual caminho quer seguir, ou quais caminhos, né? Então, quando o professor estava falando, um dos diferenciais também do nosso curso para que depois da graduação nós sejamos melhor direcionados é que todos nós somos muito incentivados a participar de vários grupos de pesquisas. Nós temos vários, como o Lies Afro, NEAfrica, N-Direitos, a participar de programa como o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, o PIBIC, Programa de Iniciação Científica, que orienta, né, através dessa oportunidade, né? Nós somos orientados pelos professores a ter uma perspectiva de futuro. Então, quando eu entrei, quando você pensa licenciatura, você reduz eu vou ser apenas professor, não que seja pouca coisa, não me entenda mal. Já é muita coisa, mas você entende que, para além do professor, apesar de estar intrínseco que todo professor é um pesquisador, mas nós conseguimos dimensionar o que significa esse campo de pesquisa. E a gente já consegue isso dentro do curso. E esse é o grande diferencial do nosso curso, e por isso que ela é a melhor licenciatura, que me desculpe as demais. Porque nós temos muita experiência extra-classe, então nós temos muitas viagens internas, aqui mesmo para várias comunidades quilombolas, nós temos viagem também para o exterior através do curso, não sei qual é outro curso que você consegue ter essa experiência. Então, nós temos essa vivência que nos faz entender essa intelectualidade que eu falei outrora, entender a importância desse conhecimento, e como pesquisadores mesmo, né? Não apenas trabalhar em sala de aula, mas as possibilidades de trabalhar fora da sala de aula, com pesquisa, como eles falou, né? Trabalhar tanto em secretarias como em instituições, né? Eu vislumbro na minha carreira conciliar as duas coisas. Ser professora, né? Nós podemos ser professor, como já foi falado pelo Rosenberg, da educação básica e também
do ensino médio, né? Então, eu pretendo ser professora e também conciliar com a área de pesquisa. Essa área de pesquisa, como é muito ampla, a gente ainda fica, às vezes, muito indeciso. Eu gosto muito de estudar a África, né? A questão quilombola também. Então, eu acho que eu vou seguir nessa fusão de tentar estudar um pouquinho dessa mescla do Brasil com a África. Ou seja, tem tempo aí para pensar e seguir. Professor, muito importante ver de fato que o aluno ele tem essa possibilidade, né? Eu posso seguir pela pesquisa, mas posso seguir por outro caminho. Aqui no Maranhão, como é que o senhor analisa o campo do mercado de trabalho para quem forma nesse curso? Então, a gente tem até um problema muito sério aqui na educação básica maranhense. Que primeiro, a gente tem, no Maranhão, de certa forma, temos uma deficiência de profissionais da docência. Na verdade, isso tem até pesquisas que têm apontado como tem diminuído, e não é só, inclusive no Brasil não, em outros países, na Europa, cada vez menos as pessoas, os jovens têm buscado as licenciaturas como um campo de trabalho, né? E aqui no Maranhão, e até em São Luís, tem uma questão assim que às vezes faltam professores formados em determinada área e outros começam a assumir atividades docentes da área de não formação inicial. Por exemplo, eu conheço casos aqui em várias escolas que a pessoa é formada em geografia e está dando aula de história porque não tem professor de história naquela escola. A pessoa é formada em história e está dando aula de religião. Isso aqui na capital. Na capital. A gente fala assim, interior, não, aqui na capital. Aqui na capital. E o nosso curso, quando a gente pensou quando a gente estava ali construindo o projeto, que a gente pensou dessa parte da profissionalização, né, de como seria o pós-graduado, né, como seria o egresso, pessoal, vamos abrir esse leque, vamos possibilitar que o docente formar a nossa licenciatura, ele possa ser uma opção mesmo de trabalho nas diversas áreas das ciências humanas, né? Então, inclusive uma perspectiva de cobrir lacunas mesmo de formação docente na área de ciências humanas aqui no Maranhão, né? Então, nós temos inclusive alunos que são concursados em filosofia, nós temos alunos que são concursados em história, no ensino fundamental, assim, em outros municípios. Tem aluno que é concursado em Rosário, teve outros que foram concursados em Arari, etc. Então, assim, a gente tem um problema no campo de trabalho da docência aqui e que a gente está buscando, fechar ou amenizar esses problemas com os nossos profissionais, os profissionais que saem do nosso curso. Perfeito. A Elisandra, inclusive, se formou aqui e já seguiu para o mestrado, né? Fala para a gente por que é importante, né, que o profissional, ele de fato, ele busque sempre essa qualificação profissional e que não pare, né? São os desafios, né? Sim. Que o mercado de trabalho também nos força, vamos dizer assim, a isso, porque cada vez mais, né, tem a exigência, né, há um profissional qualificado, que antes a gente ouvia falar, precisa ter apenas uma graduação. Hoje, para você disputar uma vaga de trabalho, por exemplo, no campo da docência, sobretudo, você precisa de uma pós-graduação, um mestrado, então, ou um doutorado, porque eu conheço várias pessoas. A gente disputa hoje uma vaga de trabalho, não é só com a graduação. Você precisa estar muito mais... tem doutores que estão disputando vaga na educação básica, né? Porque o campo de trabalho tem a demanda, poucos profissionais e poucas vagas, né? Então, é uma disputa mesmo assim, vamos dizer. Então, a gente precisa estar todo o tempo se qualificando mais. Mas, no meu caso também, assim, apesar de ser por conta disso também, mas também eu acho que não posso dizer que foi bem tanto uma necessidade, mas uma vontade mesmo de continuar a pesquisa, a trabalhar com a questão da pesquisa. Então, a vontade de trabalhar e de conhecer, de entender mais sobre a questão da população negra, de todas as suas nuances, que eu acho que é importante que a gente aprenda mesmo. Porque a gente, durante muitos anos, como a Nana falou, a gente não aprendeu essa história, não nos foi ensinada essa história da população negra, nos foi negado essa história. Então, a gente precisa aprender, reaprender essa nossa história a partir da história contada pelos próprios pretos, né? Eu acho que isso é importante,
que os próprios pretos contem sua história e aí a gente aprenda dessa maneira. Que aí, vamos dizer, é a maneira certa? Não, mas é a nossa maneira, como foi construída a nossa história, né? Então, eu acho que isso também é importante, a gente aprender. Então, eu acho que avançar os passos, porque a graduação em estudos africanos são 4 anos. Então, e aí, depois? Eu vou parar de aprender? Então, não. Então, a gente vai avançando, vai tentando buscar compreender mais dessa história, né? E cada vez mais aprender, que eu acho que é importante. Por isso, eu sou suspeita de falar até mais do que a Nana Chara, porque eu sou apaixonada pelo curso. Digo que o curso eu fui. Então, alguns amigos, o Verk sabe que eu levo sempre assim, vai ter o Enem, bora no SISU. Aí, quase todos os anos, eu tenho alguém que eu digo, olha, vai para o curso de estudos africanos, porque é uma área, assim, não é só por conta do curso, porque o nome do curso, porque eu passei por lá, e sei a qualidade do curso, né? Então, eu acho que é uma coisa boa, que a gente precisa apresentar para o mundo, mostrar, porque o curso de estudos africanos, ele não é só de São Luís, ele já é mundial. Nana falou das viagens, eu tive a oportunidade de viajar para Cabo Verde, então foi uma experiência rica, né? Conhecer um país africano, apesar de ter sido poucos dias, porque para mim eu queria ir mais. Lógico que a gente vai ter a gente vai ter mais oportunidades, né? Que a gente possa ter outras oportunidades. Eu espero poder conhecer outros países, até para a gente aprender mais sobre essa história também, sobre os povos africanos que aqui nos deixaram essa herança. Tá bem legal, né? O nosso bate-papo. Agora a gente vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com o nosso Segue o Curso e aqui para falarmos sobre o curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros. Nós recebemos o professor Rosenverk Estrela Santos, que coordena o curso, a Elisandra Cantanhede, que é professora, e a Nana Chara Carneiro, que é universitária. Eu vou começar esse bloco aqui com alguns vídeos que recebemos, são dúvidas de estudantes do curso. Bora conferir. Olá, sou Cassirene Milena, aluna do 5º período do curso de licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros da UFMA. Muita gente tem dúvida se o profissional formado ele pode atuar na docência, no ensino fundamental, no ensino médio e secretarias. Responde aí. Obrigado, Cassirene, muito sucesso na sua carreira. E aí, quem responde? Vamos lá, responde aí, Eli. Então, a gente meio que já falou, né? Que no ensino fundamental a gente pode trabalhar na docência no Fundamental 2, com a disciplina de Geografia, História, Filosofia e Sociologia. No ensino médio a gente trabalha com a História e a gente pode atuar também nas secretarias, em várias secretarias, sobretudo museus, enfim. Órgãos, porque a Lei 10.639, essa política hoje, né, ela é uma política de inclusão em várias instituições, né, do Estado. Então, onde demandar a existência de um profissional que seja qualificado para trabalhar com inclusão, relações étnico-raciais, combate ao racismo, nossos profissionais estão habilitados. E essa questão da educação antirracista, a gente pensar de como trabalhar uma educação antirracista, né, dentro de maneira interdisciplinar e transversal. Então, a licenciatura é isso. Ela trabalha de maneira interdisciplinar, transversal, e a gente pode trabalhar com várias temáticas ao mesmo tempo. Então, isso é importante. Perfeito. Dúvida respondida, mas não acabou não. Tem mais uma pergunta. Bora conferir. Eu me chamo Simone Pinto. Sou do curso interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros. Estou atualmente no 5º período e eu gostaria que fosse falado um pouco sobre a importância da cultura e história africana para o currículo das ciências humanas. O curso interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros, ele abrange 4 áreas das ciências humanas, que é a sociologia, a filosofia, geografia e história, certo? Nós que somos discentes do curso, iremos atuar nessas 4 grandes áreas das ciências humanas. Então, eu gostaria que fosse falado um pouco sobre essa contribuição e a importância da cultura
e história africana dentro do currículo, certo? Dentro do currículo das ciências humanas. Obrigada. Obrigado, Simone. Também muito sucesso para você. Então, eu estava agora, muito recentemente, numa mesa que eu fui chamado para participar, até organizado pelo Programa de Políticas Públicas, que foi um evento sobre Gramsci e Marx, e tinham professores e professoras do Brasil todo. E é interessante porque eu fui chamado para falar de nossa licenciatura nesse evento, como uma licenciatura que era uma prática concreta de um curso antirracista, inclusivo, de uma prática concreta de uma educação emancipadora. E aí eu fui lá, falei do nosso curso, da importância da história da África, etc. E eu já, aí nesse sentido, ou professores da Universidade Estadual de Londrina, professores da Unicamp, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, já me convidaram para ir nessas universidades falar sobre o nosso curso. O professor da Unicamp, do curso de educação, de pedagogia da Unicamp, do curso de educação, estava até falando que ele tentou incluir duas disciplinas que tratava sobre educação inclusiva e educação antirracista como disciplinas obrigatórias, que foi muito difícil para conseguir, e ele conseguiu. E depois abriu o concurso, ele tentou fazer o concurso para docentes na Unicamp nessa área, e ele já não conseguiu, ou seja, conseguiu a disciplina, mas não conseguiu os docentes. E ele estava querendo, inclusive, que eu fosse para lá, para a Unicamp, falar sobre o curso, porque recentemente eu fui à Universidade Federal da Bahia também, falar sobre o nosso curso, e quando eles ouvem a gente falar do nosso curso, eles ficam super animados, por quê? Porque é aquela história que a gente estava falando. A perspectiva do nosso currículo, do currículo da educação superior, da educação básica, é um currículo eurocêntrico. E a gente vê um estado como o Maranhão, tem uma população quilombola enorme, uma população indígena enorme, tem uma população negra que é a grande maioria, né, a maioria absoluta da população é negra. E a gente olha para a nossa história e a gente não vê a África, e a gente não vê a população negra. Eu costumo dizer uma coisa muito simples. A gente sai aqui, vai pegar essa avenida, é a Avenida dos Portugueses. Depois a gente pega a Avenida dos Holandeses, a Avenida dos Franceses, Jerônimo de Albuquerque, Daniel de Latouche. Sei que a nossa cidade, até pelo nome das avenidas, é uma cidade eurocêntrica, que quer ser branca, quer ser europeia, ou seja, vai negando as referências culturais, que não é só. É claro que as nossas referências também são europeias, mas se a gente se prender só nas referências europeias, nós nos tornamos o que um autor, Clóvis Moura, diz, nós nos tornamos um Brasil inconcluso. Porque nós somos um Brasil inconcluso, ou como diz o próprio Paulo Freire, a gente acaba se tornando uma pessoa incompleta, porque a gente só vê um referencial histórico, um referencial cultural. Daí a importância de se estudar a história da África, daí é importante estudar a história indígena, a história dos afro-brasileiros, porque a gente se torna mais completo, porque a gente consegue ser um Brasil melhor e mais completo nesse sentido. A gente deixa a incompletude, a gente deixa a inconclusão da nossa identidade, da nossa história. E eu acho que essa é a importância, inclusive, de se estudar a história da África, estudar a história indígena, a história da população negra, para a gente se tornar, inclusive, mais ser humano nesse sentido, né? Menos incompleto. Perfeito. E vale aí uma excelente reflexão, né, sobre esse assunto. Vocês perceberam que nesse bloco a Nana Chara está ali caladinha, né? Não falou nada nesse bloco, porque agora é a hora dela perguntar para vocês. Então, Nana Chara, fique à vontade. Então, professor, eu gostaria de perguntar, enquanto mulher negra que já trabalhava durante a graduação, qual foi a tua dificuldade, né, tua maior dificuldade para não desistir da graduação, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas passam no vestibular, muitas mulheres, principalmente nós mulheres negras, mas que pela necessidade de se manter, muitas acabam desistindo. Então, qual foi a tua maior dificuldade que tu conseguiste superar e não desistir? Tem uma frase, assim, uma consigna, que é muito dita, por exemplo, na educação especial, na educação inclusiva, que é assim, nada sobre nós sem nós. E a gente pensa muito isso, né? O nada sobre nós sem nós.
Então, quando a gente pensou o nosso curso, a gente disse assim, bom, a gente vai construir um curso para falar sobre a população negra, para falar sobre o continente africano. Não, a gente vai construir um curso para falar sobre nós e sobre a nossa história e as nossas referências, mas também para fazer com a população negra, com os africanos e as africanas. Então, é nesse sentido que, quando a gente pensa o curso, a gente pensou o curso com intercâmbios. Isso faz parte do nosso curso, está no projeto político-pedagógico. A gente necessitava fazer intercâmbios com o continente africano e agora a gente está também fazendo intercâmbios com a América Latina. Por quê? Porque a gente acreditava que os nossos alunos e as nossas alunas, eles precisavam ter a teoria, evidentemente, da história da África, da América, etc., mas precisavam experienciar como era a vida das pessoas que viviam nesses países. E aí a gente construiu intercâmbios. Então já teve intercâmbio para Cabo Verde, já teve intercâmbio para Moçambique, vai ter agora, a Elis foi para Cabo Verde. A Nana vai agora, daqui a 2 semanas, em outubro, metade de outubro vai para Cuba. Aí nós já temos viagem programada também para Moçambique, para Colômbia, para o México, estamos organizando. Então, assim, que é nessa perspectiva de levar alunos nossos, e aí não vai 1, 2, não, vai o máximo que a gente puder levar. A gente leva muitos alunos e alunas para fazer essa experiência, porque também muda a vida. O aluno fica estudando sobre a África, sobre a América, mas quando está lá... Passou no curso, já tem que tirar o passaporte, né? Eu falei isso recentemente para um aluno, que um aluno que ia para Cuba desistiu, aí Simone, que fez a pergunta. Simone disse, professor, eu quero ir para Cuba. Eu digo, tu já tem passaporte? Ela, não tirei. Eu digo, a gente fala desde o começo, quando vocês entram nesse curso, tirem o passaporte de vocês. É quase uma obrigação. Entrou no nosso curso, tem que tirar passaporte. Porque em algum momento vai viajar para o exterior. Eu acho que é uma pergunta bem interessante que a Nana fez, né? Porque nós, enquanto mulher negra, principalmente, eu já entrei na graduação com mãe de filhos. Então, essa minha experiência ela é muito recente na graduação. Então, eu já trabalhava. Eu trabalhava eu era merendeira em Passo do Lumiar, então era um desafio muito grande, porque eu moro em São Luís, trabalhava em Passo do Lumiar, lá em Iguaíba, então era um desafio muito grande vir no final do dia para ir para a universidade, passava o dia inteiro fora e aí ainda para a universidade. Então era assim, são desafios que a gente e alguns percursos que a gente faz na nossa vida, que a gente tem que ter muita força de vontade e muita coragem de ir para querer, né, vamos dizer assim, para querer uma mudança de fato na nossa vida, para que a gente possa superar esses desafios. E os desafios não são poucos, né? A gente tem os desafios de ser mãe, porque a gente tem que acompanhar a vida dos filhos, que são, principalmente quando tem filho adolescente, que foi o meu caso. O desafio também financeiro, porque às vezes tu tem ali o contado para você ir para o trabalho, né? E quando você não tem bolsa de estudo para você ir para a universidade. Então, tudo isso é um desafio. E isso foi um diferencial, também fez uma diferença quando eu estava na graduação, né? Então, eu participei do Residência Pedagógica, né? Então, é um incentivo porque me ajudou, por exemplo, a ter material, né? Para comprar, ter as xerox que a gente precisa, a pagar um transporte, ajudar um amigo que não tinha bolsa, né? Porque a gente se solidarizou muito também com muitos amigos. Então, isso é um diferencial quando a gente tem essa possibilidade. Porque não é só o acesso, mas a permanência. Então, acho que é isso, a gente precisa todo o tempo estar falando sobre esse acesso e essa permanência dentro da universidade e falar desse acesso e permanência não somente para os jovens, mas para os adultos que trabalham, porque são um desafio. Se a gente pegar dados de pesquisa em relação a estudantes, a gente vai ver que os estudantes, geralmente no ensino médio, eles param. Aí a gente se pergunta por quê, principalmente os estudantes pretos e pretas, eles param nessa etapa de ensino, né? No ensino médio eles param, eles não têm avançar, às vezes nem conseguem concluir o ensino médio, porque ele tem que trabalhar. Aí ele passa o dia inteiro no trabalho, o cansaço é grande, dependendo de como ele trabalha, porque às vezes trabalha no comércio cansativo o dia inteiro, de noite ele está sem força de vontade de trabalhar. Então, isso a gente fica falando, eu quero que meu filho estude, que meu filho tenha uma oportunidade, mas aí ele precisa ter escolhas na vida, né?
às vezes ele precisa ter essa escolha. Eu preciso escolher, ou eu vou trabalhar, ou eu vou... Né? Porque o ideal seria, você pode trabalhar meio período, estudar no outro período, que não ficasse muito cansativo. Essa era uma escolha ideal, mas aí a gente vive em outro mundo, né? Então a gente tem um mundo real que não é isso que acontece, então eu acho que isso é importante. E só para complementar o que o Verck falou da questão dos... A gente não pode deixar de mencionar nossas semanas interdisciplinares, porque a gente tem as semanas interdisciplinares no curso, que são riquíssimas. Então, que não, acaba sendo intercâmbios também. Porque como a gente traz pessoas de fora para falar, tanto para os estudantes como para o público em geral, e aí traz pessoas de fora, tanto nacional quanto internacional, são experiências que a gente vivencia que são muito ricas. Então, eu, particularmente, apesar de não estar mais na graduação, mas eu sempre faço questão de participar das atividades, porque são momentos ricos, né, que a gente aprende para além da sala de aula. Então, eu acho que era importante mencionar isso. Perfeito, parabéns, tá, pela sua história. Nosso tempo agora está acabando, né, mas eu queria ainda abrir um espaço para vocês, para uma palavra de incentivo, né, as considerações finais, né, para quem deseja seguir nessa área, qual é a mensagem que vocês deixam? Estou com uma Nana ali. Nana é boa de incentivo. A Nana é ótima, é uma das nossas líderes lá na UFMA. Então, para vocês que estão nos assistindo, branco, preto, mulher, homem, o nosso curso ele é aberto para quem tem sede de conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento, é um conhecimento que te potencializa enquanto ser humano, é um conhecimento que você entende a importância da África e a história que ela tem para antes do século XV, ela já tinha uma história, não é apenas a escravização, que é a construção do nosso país, a base é negra e é indígena e também branca, mas muito forte indígena e branca, e negra, né? Ou seja, o nosso curso, ele está sempre de portas abertas para fornecer esse conhecimento e assim como eles falou, muitos do nosso curso temos pessoas mais velhas que fazem o curso, mães, pais de família, pessoas que já estudam e trabalham desde cedo, como eu que trabalho desde os 15 anos, né, para sobreviver. Então, apesar de todas essas dificuldades, nós estamos aqui existindo e resistindo enquanto povo preto. Então, eu convido a você a conhecer o nosso curso, a fazer o Enem e escolher a melhor licenciatura, aquela que vai te potencializar, não te deixar restrito apenas em uma área, aquela que vai te levar para Cuba, aquela que vai te levar para muitos outros lugares, para além da sala de aula. Então, a Lies Afro, ela não é apenas uma licenciatura para que você seja um professor, mas ela é uma licenciatura que desde o momento que você está cursando, você já sente a sua transformação interna e externa também, através das suas escolhas e através de você entender, enquanto povo preto, e principalmente nós, mulheres pretas, que ainda estamos na base da pirâmide social, que nós somos importantes, que nós somos mulheres, sim, que podemos ser intelectuais e que nós estamos de igual para igual com qualquer homem no quesito de competência. Nós precisamos de oportunidade e isso o curso da Lies Afro nos dá. Tá vendo que a gente tá organizando confusão para Segue o Curso, né? Porque vai vir os outros cursos aí. Vamos mais, né? Então, depois dessa fala potente de Nana, né, eu só posso assinar embaixo. Eu acho que também, eu acho que é muito importante conhecer a Lies Afro, participar das atividades da Lies Afro, participar das aulas da Lies Afro, que eu acho que também é importante você, antes de você adentrar o curso, mas também conhecer a história do curso, né? Que eu acho que isso é muito válido. Então, eu acho que convido a vocês conhecerem aos ouvintes, né? Aí segue o curso, né? Então, eu acho que é importante isso. Então, é esse meu convite e agradecer, né, mais uma vez ao convite. Bom, obrigado ao programa Segue o Curso, obrigado ao Eduardo, né, às produtoras, os produtores aqui, aos câmeras e as câmeras, as cameramen, né, que fala, os cameramen, pessoal aí do tape, muito obrigado a todo mundo. É isso, vem conhecer nosso curso, vem conhecer a licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros, vem conhecer a Lies Afro, a gente, os nossos núcleos de estudo, de pesquisa, nossa revista. A nossa revista, a gente tem uma revista chamada Coanissa,
A gente tem limites, tem problemas, evidentemente, é um curso 2015, mas a gente sempre fala que a gente não vai vir para o programa falar dos problemas, a gente só vai falar das qualidades, das coisas boas, deixa que o problema ele vai viver e vai resolver lá no curso, né? Mas venha, você vai ter um campo de atuação profissional, você vai rediscutir sua história, você vai rediscutir sua vida, você vai, né, principalmente, né, um campo, uma instituição que sempre foi muito vedada para a população negra, né? E então a gente está construindo um curso para formar profissionais, para trabalhar com educação antirracista, educação inclusiva, e a gente espera vocês no nosso curso. E o mestrado? E agora acabou de aprovar um mestrado, chama Mestrado em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, também está aberto aí para todos e todas que quiserem fazer. Perfeito, obrigado, viu, mais uma vez pela presença de vocês. Hoje foi uma grande aula, né, que nós tivemos aqui no Segue o Curso. E para você que ficou interessado e quer seguir nessa área, a gente deseja aqui muito boa sorte para você, viu? A gente fica por aqui, até a próxima.